Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma manhã, mais um devocional. Aleluia! Tudo aqui tem sido feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Estou muito feliz de poder estar com você mais um dia poderoso. Essa madrugada, foi batalha essa madrugada, eu senti essa madrugada, não sei, mas a atmosfera dessa madrugada estava bem pesada. Mas o inferno teve que cair mais um dia, amém? Sejam todos bem-vindos, no nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Shalom, pastora Nani, já coloquei você como moderadora. Shalom, pastora Jerusa, saudade de você. Shalom, 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 pastora Verônica, shalom, shalom, Gabi, shalom, Ceissa, pastora Ceissa, shalom, profeta Gustavo. Gente, shalom para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, muito feliz de estar aqui mais um dia, aleluia. Vocês aceitam um cafezinho? Isso aqui foi a Nani que fez. Shalom, pastora Kátia, querida. Gente, eu quero saber uma coisa. Vocês já estão organizando as coisas? Vocês já começaram a colocar tudo em alinhamento aí? Como que tá? Quero lembrar você que é meu aluno do Reset. Sábado nós temos a segunda imersão e é sobre cura interior e você vai viver uma imersão diferenciada comigo, tá? Se prepare para uma imersão poderosa. Vai ser algo assim estrondoso. Se organize, tá? Vai ser lindo, 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 lindo. Porque a gente já vai trazer o quê? As tarefas, né? Tudo para vocês. O que vocês vão precisar para o próximo ciclo. Lembrando que eu sempre vou avisar vocês quando um ciclo tá acabando e o outro vai começar, para vocês já começar a se alinhar, tá bom? Certo? Glória a Jesus. Eu vou mandar sempre para vocês, lá no grupo. Amém? Aleluia, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem começou domingo, tá? Todo mundo tá no mesmo time, né? Tá todo mundo no time. Glória a Jesus. A imersão é gente, toda a imersão é 2 horas da tarde, se for no sábado. Se a gente fizer numa quinta-feira, que vai ter um dia ou outro que vai ser na quinta-feira, aí a gente vai começar às 7 horas da noite, tá? Aí a gente vai começar às 7 horas da noite. Aleluia. Então, já se prepare que vai ser profundo. Sábado, se prepare, porque eu vou mexer na tua ferida. Sábado, agora eu vou mexer lá na tua ferida. Tá? Eu vou mexer lá na tua ferida e vai ser um tempo poderoso. Se prepare. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Tirei tanta coisa do armário que eu não usava. Oh, glória! Gente, vocês não têm noção do nível de libertação, né? Vocês estão tirando o velho para poder vir o novo de Deus. Vocês não têm noção, tá? Isso aí é muito poderoso. Eu vou começar a minha faxina hoje, porque como a gente estava... Ontem encerrou, né, as inscrições. Então, onde estava a correria ainda, muita coisa, muita gente, né? Eu tinha que estar... sempre ali com a minha equipe e conversa e arruma isso, arruma aquilo. Agora eu tô um pouquinho mais tranquila, eu vou começar a responder as minhas pendências e a me organizar. Amém? Ó, meu jejum tá sendo 17 horas. O meu tá sendo de 14, 15 horas. 14, 15 horas, mais ou menos. Tá? Glória a Jesus. Ó, a pastora Jerusa fez um pouco ontem, então eu vou começar hoje. Eu vou começar assim. Um cômodo por vez. Um cômodo cada dia. Pelo menos assim, né? Glória a Deus. Hoje eu vou fazer... exatamente. Gente, é fazer um pouco todo dia, porque às vezes a gente quer fazer tudo um dia só. Você não aguenta. Você não aguenta, né, amor? Não aguenta. Eu acho que hoje eu vou começar na despensa e o apóstolo tem a parte dele na despensa. Você arruma seus cacaeiras lá em cima, seus trem, vê o que você tem que jogar fora, o que você tem que doar
Se você não quiser que eu mexa nas suas coisas, você vai lá mexer. Parte da dispensa é minha, a outra parte da dispensa é sua. Eita glória. Né? Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou, viu, gente? Vou começar lá na dispensa hoje. É? Você já arruma seus trem, vê o que você precisa doar. Hoje eu vou estar em outro lugar, apóstolo. Já tá trabalhando na Global, né? Gente, é assim, tem que ser desse jeito. Amém? Glória a Deus. Ele tem a parte dele é os armários de fora que ele tem que organizar. E a dispensa e o closet dele. Senão eu arrumo também. Só que se eu arrumar, ele não pode fazer. As coisas somem tudo. As coisas somem tudo, ele fala. As coisas somem tudo, porque eu vou doar, né? Então, se ele deixar eu fazer, eu vou doar. Pior é o marido desapegar as roupas. Deixa eu falar uma coisa, a aposta chega, minhas roupas somem, mas eu nem sei. Nem sabe. O importante é que alguém vai ser abençoado. Amém. Amém? Glória a Deus. Minha querida, o link para a viagem de Israel, depois a gente manda para você, tá? Nani aí, ó, manda o link para ela. Você tem o link da... Manda aí o telefone da agência. Sim. Fazendo favor. Glória a Jesus. Jogar as vasilhas de plástico fora, copo trincado, copo quebrado. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? O apóstolo não é apegado, não. Se ele tentar ser apegado, eu faço, né, amor? Faço uma cura interior com ele. Eu falo, desapega desses trem, em nome de Jesus. Shalom, shalom para todos vocês, amém? Shalom, pastora Adriana, shalom para todos vocês. Glória a Jesus. Gente, eu quero fazer um estrondo. Um estrondo. Todo dia agora eu vou pegar um... Aí o que eu faço? Igual eu falei para vocês ontem. Eu vou fazer agora de manhã? De jeito nenhum, porque de manhã a minha cognição tá melhor. Então o que eu preciso fazer de manhã? Coisas que eu preciso usar minha mente. Que hora que eu vou fazer isso? De tarde. Porque de tarde eu posso usar minha força operacional, tá? Eu vou fazer no pastor cura interior. Pastora Jerusa, o pastor João é muito apegado aí? Conta pra nós. Ê, pastor João, vai pegar você de jeito. Não, gente. Se o seu marido for apegado... Meu pai falou assim, né? Meu pai, né? Uai, Larissa, eu tava ali... O funcionário chegou com a camisa igual a minha. Tava ali esses dias, menino. O rapaz aqui, ó, da rua, com a roupa igualzinha a minha. Foi minha mãe que tinha que dar tudo. Minha mãe dá. A minha mãe dá e meu pai fica depois. Nossa, esse funcionário tem uma camisa igual a minha. Eita, glória. É desse jeito, gente. É desse jeito. Quem que é esposa aí assim? Cadê os varão aqui que tá... Cadê os varão que é apegado às coisas? Vocês sabem, já desapega. Cadê os varão? Os varão já arrumou os seus guarda-roupas, seus closets, já arrumaram suas coisas, sua dispensa, porque todo homem tem as suas tranqueiras de... Como que é, amor? De pescaria, de coisa de... Ferramenta, né? Então, vocês têm que arrumar seus trem. Vocês têm que ir lá arrumar a ferramenta de vocês... Os trem de pescaria. Eu acho que uma pessoa organizada, eu acho que o Cléderson deve ser organizado. É? Eu acho, quando o pastor Gleice aí. Pastora Gleice, o Cléderson é organizado? Eita, glória. Ele tem cara que é muito organizado. Gente, é certo dar sim, tá? A gente tem que desfazer das coisas, né? Agora, se isso trouxer briga entre você e seu marido, aí você fica na sua. Mas se o seu marido também quer romper nessa mentalidade de tem que desapegar, tem que soltar o velho, certo? Agora, o que não presta, gente, nem pra você usar, você não dá pra ninguém, porque senão você vai, em vez de abençoar uma pessoa, você tá amaldiçoando uma pessoa. Você dá um trem rasgado, você dá um trem quebrado pra uma pessoa e que desfrute nisso tem a outra pessoa. Ó, meu esposo é assim, muito apegado. Ó, está sendo organizado. Ô, glória, Vitor, amém. Eu sou organizado, glória a Deus, aleluia.
Amém. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor Deus, por esse dia, por essa manhã. Pai, continua nos abençoando nessa jornada de 90 dias, para um tempo de expansão, para um tempo de vivermos o teu sobrenatural, Pai, aqui na terra. Amigo Espírito Santo, me usa como um instrumento hoje nas tuas mãos. Fala conosco de uma forma poderosa, de uma forma linda, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu tenho um tema poderoso hoje. Todos os temas eu vou tentar trazer sempre alinhado com o que nós estamos vivendo no Reset, tá? Então vocês vão ser muito abençoados ainda, não só com a oração da madrugada, os alunos do Reset, porque a oração da madrugada dá apoio àquilo que está acontecendo, mas com os temas que estão sendo gerados aqui todos os dias, certo? Então vamos lá. Vem comigo agora em Isaías capítulo 42. Vamos ler. Vejam, meu servo, que eu fortaleço, ele é meu escolhido, que me dá alegria, pois sobre ele meu espírito, pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações, não gritará, não levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada e nem apagará a chama que está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará e nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra. Até mesmo terras distantes do outro lado do mar aguardarão suas instruções. Amém? Glória a Jesus. De quem que aqui o profeta está falando? Do Messias, tá? Então está falando que o Messias vai vir governar não por força humana, mas pelo próprio Espírito Santo que Deus colocou dentro dele, tá? E pela justiça para restaurar todas essas vidas. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo que nela há, dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele que diz: eu, o Senhor, o chamei para mostrar a minha justiça, e o tomarei pela mão e o protegerei. E eu o darei ao meu povo Israel como símbolo da minha aliança com eles, e você será luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos e libertará a prisão dos cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém, mas repartirei o meu louvor. Não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo que profetizei se cumpriu, e agora profetizei novamente, e eu lhes farei do futuro, e eu lhes falarei do futuro antes que ele aconteça. Amém? Então aqui o profeta está falando que Jesus é a aliança, né? Que Jesus, ele que vai vir para libertar, né? Ele que vai vir para trazer remissão na terra. Então, queridos, não há salvação a não ser em Cristo Jesus. Então, ele é o Filho perfeito, ele é aquele que Deus trouxe. E eu amo esse versículo aqui. Não levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Mas ele veio para fazer justiça aos injustiçados. Amém? Vamos continuar aqui a partir do verso 10. Cantem um novo cântico ao Senhor. Cantem seu louvor desde os confins da terra. Cantem vocês que navegam pelos mares. Todos vocês que moram em litorais distantes. Levante a voz, cidades do deserto. Alegrem-se as vilas do Quedar, insulte os habitantes de Selá, aclamem do alto dos montes, que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante seu louvor. O Senhor marchará como herói poderoso, sairá como guerreiro cheio de fúria, e dará o seu grito de guerra e esmagará todos os inimigos. Durante muito tempo fiquei em silêncio, sim, me contive. Agora, porém, como a mulher no parto, gritarei, gemerei e ficarei ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e acabarei com a sua vegetação. Tornarei os rios em terra seca
e secarei os açudes. Conduzirei este povo cego por um caminho e os guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele e tornarei planos os trechos acidentados. Sim, farei estas coisas, não o abandonarei, mas os que confiam em ídolos e dizem, vocês são nossos deuses, sofrerão vergonha e derrota. Eita, que é poderosa essa palavra, amém? Então, aqui está dizendo, né, que o louvor, ele abre os caminhos, né, para manifestar o quê? Para manifestar o poder do Senhor sobre a terra. Então, eu quero trazer uma pauta aqui para você. O louvor é uma ferramenta sobrenatural na presença, tá? Muitas vezes o louvor, ele é mais eficaz, dependendo do momento, ele é mais eficaz que a própria oração. Porque você louva com uma alma e muitas vezes você não ora com a sua alma, você não ora genuíno, você ora de uma forma mecânica. Então, queridos, eu vou dar uma chave aqui poderosa. Antes de orar, louve. Antes de orar, louve, porque o louvor, ele abre. Ele abre. O louvor é uma ferramenta poderosa. Então, a Valnice Milhomes que fala isso. Se você for orar uma hora, louve 55 minutos. Se você for orar uma hora, louve 55 minutos. Hanaramasolekaya. Lipiante riboque chorabas. Adoração, queridos. Quem aí é levita? Amém? Olha aí o Bruno. Verdade, eu aprendi isso demais com os africanos. Gente, adoração é as preliminares com Deus. Tá? Preliminares de estar na presença dele no santo do santo ou no santíssimo lugar. Então, essa adoração, ela quebra as muralhas, ela quebra a rigidez do seu coração. Essa adoração, ela quebra o que está duro no mundo espiritual. Então, uma chave poderosa, pegue os louvores que você mais gosta e fale ao Senhor, amém? De forma poderosa. Aleluia. Vamos continuar aqui a partir do verso 18. Ouçam surdos, olhem e vejam cegos. Quem é cego como meu povo, meu servo? Quem é surdo como meu mensageiro? Quem é cego como o meu povo escolhido? O Senhor, o servo do Senhor? Vocês veem e reconhecem o que é certo, mas se recusam a fazê-lo. Ouvem com os ouvidos, mas não prestam atenção. É o que o povo hoje está vivendo. Pode grifar aí do 18 ao 20. É o que as pessoas hoje estão vendo. Estão escutando, mas não estão ouvindo. Estão vendo, mas não estão enxergando. Tá? Então, reconhecem, mas não tomam atitude. Porque o Senhor é justo e ele exaltou sua lei gloriosa. Seu povo, porém, foi roubado e saqueado, escravizado e aprisionado. E apanhado numa armadilha, são presa fácil para qualquer um, e não tem quem os proteja, ninguém que os leve de volta para casa. Quem ouvirá essas lições do passado e verá a ruína que os espera no futuro? Quem permitiu que Israel fosse roubado e ferido foi o Senhor, contra quem pecamos. Pois o seu povo não andou em seu caminho, nem obedeceu a sua lei. Por isso, ele derramou sobre eles a sua ira ardente e os destruiu na batalha. Ficaram envoltos em chamas, mas se recusaram a entender. Foram consumidos pelo fogo, mas não aprenderam a lição. Amém? Então aqui a gente vê que a desobediência, ela abre brechas para pessoas estarem por muito tempo em cativeiros. O pecado seu hoje, que se tornou uma transgressão e caminhou para ser uma iniquidade, vai abrir maldições hereditárias na sua descendência e pessoas vão colher, tá? Vão colher de viver debaixo de uma opressão, debaixo de uma perseguição demoníaca, porque você talvez abriu brechas. Então, qual que é o nosso papel hoje? Estando em Cristo, fechar todas as brechas, anular tudo aquilo que foi amarrado em nós, para que a nossa descendência não seja comprometida, amém? A desobediência, ela abre brecha em qualquer nível, tá?
Então não basta ouvir a palavra, eu preciso obedecer. Queridos, obediência é uma chave poderosa no reino, honra é outra, submissão é outra. Cegueira, né? Aqui, ó. Cegueira espiritual é quando a pessoa vê, mas não discerne, ouve, mas não aplica. Então tem muita gente hoje, tá? Que tá vendo, mas não tá conseguindo discernir o que realmente Deus quer fazer. Tem gente que tá escutando, mas não aplica, não coloca nada em prática. Um exemplo, vocês estão sendo ensinados no Reset, com aulas, as imersões. Todo dia eu tô trazendo uma live aqui para linkar com esse programa. Você, na madrugada eu tô orando de forma assim intensa. E aí você tá ouvindo, você tá participando, mas você tem que aplicar. Existe a parte que é sua, existe a parte que é você fazendo, tá? Certo? Então, o cativeiro só é quebrado quando você começa a obedecer a Deus e fazer o que Ele tá pedindo para você fazer. Não adianta você sair do pecado e continuar uma pessoa rebelde, desobediente, certo? Então, é isso que essa palavra de Isaías 42 traz. E amanhã nós vamos ler Isaías 43. Amém? Eu vou trazer uma live, eu já trouxe ela aqui, acho que uma vez. Esse tema, ele casa muito com aquilo que vocês estão vivendo agora, tá? Dentro desse processo. Amém? E o que é? O ladrão do tempo. E eu queria que você tomasse uma atitude contra os ladrões de tempo que tem chegado na sua vida. Abra comigo em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso de número 15. Efésios está depois de 1º e 2º Coríntios. Efésios, capítulo 5, verso de número 15. Obrigada, meu amado. Efésios 5, verso de número 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. E não ajam de forma impensada e não procurem entender a vontade do Senhor. Vamos continuar. Não se embriaguem com vinho, pois ele nos leva ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tá, então Paulo, ele está alertando aqui que o tempo, ele precisa ser o quê? Remido. O tempo precisa ser bem administrado dentro do nosso propósito, dentro daquilo que é importante. Porque nos dias maus, nós teremos distração suficiente. No dia mau, o diabo vem atormentar sua mente. No dia mau, você fica ansioso. No dia mau... Então, o que Paulo está dizendo? Tá? Sejamos cuidadosos no nosso modo de vida e não vivemos como insensatos, mas sim como sábios, aproveitando o máximo que toda a oportunidade. Então, cada minuto do seu dia é uma oportunidade de fazer uma coisa nova para ter um fruto novo e um fruto bom. Então, o que é o ladrão de tempo? O ladrão de tempo é tudo aquilo que tem roubado o seu foco, é tudo aquilo que tem roubado a sua energia, é tudo aquilo que tem desviado você do propósito, é tudo aquilo que tem causado prejuízo na sua vida de alguma forma, tá? Então, não se trata apenas de atividades, mas daquilo que ocupa a nossa mente, daquilo que ocupa o nosso coração. Porque às vezes você tá achando que é uma atividade. Eu tô aqui olhando os stories, olhando os reels e eu passei 3 horas aqui. Mas muitas vezes o que tem roubado seu tempo são angústias, são coisas passadas. Isso também é um ladrão de tempo. Ladrão de tempo são emoções não resolvidas, são pensamentos que você não consegue conter, de fortalezas mentais que exigem na sua mente, tá? São ocupações, queridos, que às vezes você não consegue se desobrigar delas. Você vive nela, fazendo elas ali para provar algo para alguém, mas você não queria mais estar naquele lugar, tá? Olha, eu quero
falar uma coisa para você. O diabo, ele não pode parar ninguém, mas ele pode atrasar. O diabo, ele não pode parar ninguém, mas ele pode atrasar demais a vida de uma pessoa. Certo? Quero que você entenda isso. Então, como que o ladrão de tempo pode hoje afetar a nossa vida? E agora, se você quiser, anota. Espiritualmente, o diabo, ele pode roubar o tempo da sua oração. Você está ali orando e ele começa a lançar pensamento que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Por isso que eu falei, quando você for orar, vai numa hora que você já fez tudo que você tinha que fazer. Ou você está no começo do seu dia, você reservou aquele tempo, tá? O diabo, ele pode te roubar de estar inteiro nas disciplinas espirituais. E aí você está fazendo ali uma leitura de um livro, sua mente está em outro lugar. Você está fazendo ali uma oração, sua mente está em outro lugar. Então o diabo, ele pode te roubar espiritualmente nisso. Por exemplo, emocionalmente, você pode ser roubado com sentimento de culpa, aí você tá sentindo culpa, você não consegue fazer bem as coisas que você tem que fazer. Você tá todo o tempo ansioso, sensação de improdutividade, todo o tempo pensando, aquele trem ficou mal resolvido, eu podia ter falado isso, mas às vezes aquele negócio mal resolvido há 2, 3 anos, 10 anos atrás, e você ainda tá ruminando aquilo, e não tá conseguindo ver o futuro, porque você perde. Quem perde tempo revivendo o passado não consegue estar na linha do tempo do futuro. Preciso que você entenda isso. Financeiramente, o diabo, ele rouba você, falando que você não pode, falando que você não pode prosperar, que não vai dar certo. Enquanto se você tivesse ido, talvez há 3 anos atrás, já era para você estar empresário, era para você estar já com o seu negócio, já era para você estar vivendo daquilo que Deus já tinha colocado no seu coração. Na âmbito relacional, tá? O diabo, ele tira tempo de qualidade com a sua família, porque na hora que é para você ficar com a sua família, ele começa a colocar preocupações que não era para você estar preocupado. Ele começa a colocar coisas que não era para você estar fazendo. Certo? Então, exatamente é assim. Mas como que o diabo faz isso? Porque ele colocou crença limitante em você. Ele colocou gatilho dentro de você. Enquanto você não se libertar completamente disso, você nunca vai conseguir estar inteiro no time que corresponde. Agora é tempo de qualidade em família, eu preciso estar aqui de corpo, alma, mente e espírito. Agora é tempo de buscar o Senhor, eu preciso estar aqui de corpo, alma, mente e espírito. Agora é tempo de estudar e mergulhar nesse conhecimento. Eu preciso estar aqui agora de corpo, alma, mente e espírito. Então, você, por estar tão bagunçado por dentro, tão bagunçado na mente, você não consegue estar inteiro nas coisas e parece que está correndo toda hora. Então, você, olha aqui ó, o que colocaram, eu preciso ser liberta. Entra nas madrugadas, nós estamos orando exatamente por isso. Queridos, esse reset que eu fiz, o primeiro, que eu fiz o de teste, eu não ia lançar um programa sem fazer um teste antes. Gente, eu sou uma pessoa ética. Por mais que foi Deus que me deu, eu não ia fazer algo sem ter. E uma das coisas que eu fiz o programa, isso que eu não fiz todo na íntegra, como vocês vão fazer tão profundo, né? Muitas coisas, igual as aulas que eu estou elaborando para as imersões, não teve para o pessoal. Então, vocês estão recebendo assim na íntegra. E o que acontece? Quando nós estamos com esses gatilhos, estamos com essas coisas, a gente está sempre preocupado. E uma das coisas que Deus tirou de mim é essa loucura de estar sempre fazendo, preocupada com a mente. Então, o que mudou para mim? Uma das coisas preciosas que mudou para mim depois do reset, deu que eu fiz o programa, eu consegui estar 100% aqui, convivendo, desfrutando, por mais que eu tenha uma mente espiritual, mas eu consigo agora estar aqui, eu estou aqui agora, nesse time, nesse tempo, porque eu estava sempre distraindo com o que tem que fazer. Então Deus vai trazer você para um lugar de plenitude muito poderoso. Ministerialmente, o diabo, ele consegue impedir o quê? O seu crescimento, o seu chamado. Vamos supor que você comprou um curso maravilhoso da apóstola Larissa de libertação. Aí você comprou a escola de libertadores. E aí já era para você ter terminado. Mas tem algo que está te impedindo. Só que o diabo sabe que essa escola, na verdade, eu tenho um curso e eu tenho escola. Que esse curso ou essa escola ia trazer uma arma poderosa para o seu ministério. E o diabo todo dia ele bota uma fortaleza na sua mente para você procrastinar. Então o diabo ele nos rouba desse jeito.
Ele nos rouba colocando paredes invisíveis aonde está conectado com o próximo nível ou com uma próxima ruptura. O diabo faz isso, gente, de muitas formas. Eu dei aqui para vocês só alguns exemplos, tá? Então, todo o tempo perdido, ele vai gerar o quê? Um prejuízo, um atraso, um desgaste na colheita que você tem diariamente. O que você está vivendo hoje é resultado da sua colheita de ontem, da semana passada, do mês passado, de um ano atrás, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. Para mudar a colheita, tem que mudar a semente. Talvez você demore um pouco colher do fruto que você tanto espera, mas por quê? Faz pouco tempo que você mudou o tipo de semente que você está semeando. Antes semeava fofoca, semeava intriga, semeava mundo, semeava estar com esse povo louco aí do mundo. Aí você quer colher bênção, então você está mudando a qualidade da sua semente para ter uma nova colheita. O que eu estou tentando trazer para você é: a procrastinação é o espinho da sua carne, em primeiro lugar. Depois, com a procrastinação, vem a preguiça, vem atraso espiritual, vem os ladrões de tempo, vem a falta de gestão de tempo, como eu falei ontem para você. Vem a bagunça, vem a desordem, vem tantas coisas. Então, todo tempo perdido, tá? Ele gera atraso. Só que o nosso Deus, ele é muito bom. E ele pode trazer um aceleramento, não do tempo, mas ele pode trazer um aceleramento das promessas que estão outrora atrasadas para que você venha recuperar elas. Mas para isso você precisa de um posicionamento radical. Você não recupera 20 anos atrás, mas você recupera todas as promessas que Deus te falou que ia te dar há 20 anos atrás, em pouco tempo, se você quiser. Mas para isso, Ele quer que você mergulhe de cabeça, Ele quer que você se posicione e seja violenta na presença dEle. E eu quero te entregar uma chave que foi aqui, virou o meu ministério, virou a minha vida espiritual. Deus não precisa de meio termo. Deus não precisa de você pela metade. Se for pela metade, Ele não quer. Ele quer você inteiro para Ele. Mesmo que você venha todo machucado, todo corrompido, Ele quer você inteiro. E uma das coisas que eu fiz quando eu me posicionei, eu falei: Senhor, eu quero ser inteira do Senhor. Ainda que eu tenha máculas e o meu vestido espiritual esteja super manchado, eu creio que o Senhor pode fazer. Deus quer você inteiro. E inteiro é: eu me entrego ao Senhor. Eu me coloco na presença de Deus para ser transformado, para ser modificado, para ser recalcado, para ser balanceado, certo? Então Deus quer você inteiro. Mas se você vem para Deus pela metade, sempre com um pezinho no mundo, um pezinho aqui, eu sinto muito. Você sempre terá uma trava. Queridos, tem pessoas que ao fazer um jejum rompe, por quê? Nesse jejum é confrontado pelo Espírito Santo a deixar isso, a deixar aquilo. E por isso que rompe, porque às vezes o seu próximo nível está conectado com uma renúncia que você precisa fazer. E às vezes ela é a amizade, às vezes ela é a bebida alcoólica que você toma socialmente. Às vezes é uma roda de escarnecedor, de gente mundana que Deus não quer mais que você se assente. Às vezes é um estilo de roupa que você usa e que é vulgar e que o Espírito Santo não se agrada. O próximo nível sempre está conectado com a renúncia e a sua obediência, tá? Agora eu quero trazer para você os maiores vilões, o maior ladrão do tempo nessa era atual. E mediante o que eu vou falar, eu gostaria que você tomasse um posicionamento, porque senão vai ficar como Isaías disse: vêm, mas não discernem, escutam, mas não aplicam. Então, do que adianta eu trazer para você o que você precisa melhorar, aonde você precisa se posicionar, se você não tiver atitude? Então, hoje nós existe um principado, tá? Gente, eu não vou dar spoiler isso aqui não, senão vocês vão deixar a minha equipe louca. Só vou falar uma coisa. Setembro nós vamos abrir as inscrições para a conferência, tá? E a partir de hoje vai começar a ser, todo dia vai ser postado um videozinho da conferência, vocês vão amar. Vocês compartilham, na hora que postar os videozinhos da conferência, você já compartilha, né? E já chama todo mundo aí. Lembra que nós falamos, esse próximo ano da Conferência Global Fire 2026, nós estamos com
uma palavra que o Senhor trouxe sobre a conferência: expansão. Só que essa conferência, ela carrega um legado, que é família. Então, esse ano, eu profetizei que vocês estarão lá. Você que é mulher, você estará com o marido. Você que é marido, está lá com a esposa e com os seus filhos, tá? Para viver a maior atmosfera sobrenatural do Brasil. Eu ainda não achei outra tão densa de glória, tá? E nós vamos começar a consagrar, ou seja, a oração. O pessoal da equipe da oração vai começar a orar pela conferência e por tantas outras pautas. Nós vamos esticar o tempo de oração, tá? Então, aguardem. Então, nós estamos nessa era onde Leviatã é o principado e ele mexe muito na tecnologia. Depois do ano 2000, nós começamos a entrar nessa era de tecnologia. Depois de 2012, aumentou ainda mais. Depois de 2020, isso acelerou, isso potencializou. Porque nós ficamos, né? Ou seja, por causa da 19 que veio, certo? Da PAN, nós ficamos, ou seja, isolados. E nosso meio de comunicação foi a internet. E foi daí que nasceu muitas lives, nasceu a tecnologia, explodiu, sim ou não? Então vamos agora aqui comigo, tá? Prestem atenção. Leviatã, principado, e ele tem colocado hoje muitas iscas de ladrão de tempo nas redes sociais, em séries, em vídeos, entretenimento, em jogos online. Então, meus queridos, esse tempo que você está nesses 90 dias, ou você que quer sair da procrastinação, você precisa começar a falar: chega de joguinho, chega de ficar aqui rodando Reels, eu vou fazer o curso que está atrasado. Se você pegasse o tempo que você roda o Reels e fizesse todos os cursos que você estava atrasado, em uma semana você terminava o curso, querido. Se você pegasse toda hora o Reels que você fica vendo e não te dá fruto nenhum, você já tinha terminado o cursinho dali, cursinho daqui, você já tinha adquirido tanto conhecimento. E aí? Mas você está disposto a renunciar? Você está disposto a aplicar? Não estou falando que você não pode acessar os Reels, os TikTok da vida, não. O que eu estou falando? Tira por um tempo até você cumprir a demanda. Demanda do quê? A demanda que eu preciso cumprir, a demanda que está atrasada na minha vida, porque isso é tempo. E tempo é a sua moeda ativa mais preciosa. A sua moeda mais preciosa é o seu tempo. Não é os seus bens materiais. Não é os seus status. O seu maior bem é o seu tempo. Você está disposto a falar: peraí, eu dou 3 horas pro TikTok, 3 horas lá pro Instagram, 3 horas, pro YouTube. Mas será que eu consigo dar 3 horas para Jesus? Porque vai que você não tem nenhum curso atrasado, mas você consegue dar 3 horas para Jesus? Tá difícil de dar 10 minutos de oração. Emocionalmente, tá? Você fica toda hora se comparando. Eu já falei isso para vocês. Toda hora invejando o que o outro tem, o que o outro tá fazendo, aonde o outro tá indo. Toda hora com conversa fútil. Discussões improdutivas. Por exemplo, fica discutindo o Apocalipse. Ah, eu sou pré-tribulacionista, não, eu sou meso, não, porque é isso. E aí você gasta tempo, às vezes, ainda que cristão, com conversas infrutíferas. Porque, querido, se é meso, pré, pós, o que isso vai afetar na salvação de quem já é salvo? Agora, pode afetar naqueles que se pendura na crença de que é pós, e ainda sempre vai ter tempo. Pode ser pré. E todo mundo vai de arrasta para cima, lá para as cortes celestiais, e vai ficar um povo louco aqui. Então, queridos, você não perca o seu tempo com discussão. Eu estou falando de discussão improdutiva dentro do reino, mas talvez você está com discussão improdutiva lá no mundo, tá? De coisas fúteis, de coisas que não levam ninguém a nada. Para de se comparar, para de ter inveja das pessoas. Você sabe por que você tem inveja das pessoas? Você sabe por que você se compara? Porque você perdeu o brilho de olhar para a tua vida. Você perdeu o foco e a energia de investir em você. Você não, talvez você já se amou, mas ainda hoje não se ama tanto. Porque se você se amar, gostar do que você carrega, você não se compara com ninguém, porque você sabe que você é único. E você sabe que quando você estiver na sua melhor performance, haverá algo genuíno em você que ninguém terá. Porque essa queridos, esse é o princípio, quando uma pessoa é transformada, Deus traz sobre ela uma joia única. Agora,
os ladrões de tempo pessoais, falta de disciplina e procrastinação, nós já estamos lidando com isso. Por isso que não tem como nós começarmos a ser produtivos. Presta atenção. Se a gente for bagunceiro, desorganizado. Então, por isso que o primeiro start do reset é fincar um alicerce onde a gente vai começar de um ambiente organizado. Um ambiente organizado é igual a um ambiente produtivo. Aí nós entramos depois tratando que as emoções, porque o emocional também nos faz procrastinar. Mas aí nós vamos resolver todos esses BOzinhos da questão emocional, tá bom? Vamos aqui. Falta de disciplina, procrastinação, sono excessivo. Agora presta atenção, você sabe por que talvez você está dormindo excessivamente? Pode ser uma opressão espiritual? Claro que pode. Mas às vezes não é. Pode ser pode ser por negligência ao seu corpo? Na maioria das vezes é. Alimenta mal, dorme na hora errada, dorme de tarde, aí não consegue dormir de noite, aí vai dormir muito tarde, não consegue ter restauração. Então você precisa começar o quê? A cuidar. Às vezes é falta de vitamina, às vezes falta lá uma vitamina B12 para você melhorar o seu sono, uma vitamina D, gente, vitamina D, vitamina B12, melhora muito a nossa cognição e o nosso sono. Vocês estão tomando agora o suco detox, certo? O suco detox vai trazer o quê? Um alinhamento em vocês, tá? Olha, ó, eu era a falta de vitamina D. Olha que poderoso, tá? Então, você tem um sono excessivo, o que você vai fazer? Você vai orar, vai repreender isso. Toda a opressão, todo o espírito do sono excessivo sai aqui agora, porque às vezes o diabo faz isso para te paralisar. Mas pode ser, queridos, muitas vezes a alimentação. Você fica, por exemplo, toda hora dormindo de tarde, não tem hora, você precisa ter hora, você precisa ter rotina. Desorganização, falta de agenda, falta de planejamento também, tá? É o que? O ladrão de tempo. Então, quando nós estamos dentro dessa jornada de transformação, nós precisamos começar a identificar. Poxa, esse meu amigo vem aqui toda semana, ele fica aqui o dia inteiro. Eu queria muito ter até agilizado a coisa aqui na minha casa, eu não consigo, a minha amiga. Então, queridos, tem amigos que são ladrão de tempo. Tem circunstâncias que são ladrão de tempo. Tem rodas, mesas que são ladrão de tempo. Então, analisa o que está roubando seu tempo. Existe tempo para todas as coisas debaixo aqui da terra. Salomão dizia isso. Então, você quer ter comunhão? Tira um dia do seu dia. E falei, esse dia aqui é o dia do lazer. É o dia de fazer um almoço, é o dia de sair, é o dia de ir no shopping. É o dia de fazer coisas que realmente vão dar fruto somente para minha alma. Fruto de um descanso. E os outros dias você alinha. Agora, todo dia você não consegue falar não para as pessoas. As pessoas estão toda hora te roubando. Se tem um ladrãozinho de tempo, é o tal do WhatsApp. E esse daí eu matei. Eu não respondo mensagem não. A maior dificuldade que eu tenho hoje é responder mensagem. E eu tenho 4 números, tá? A maioria tá com a minha equipe hoje. Eu uso 2 deles, tá? Eu respondo uma vez por semana, certo? Eu tenho minhas prioridades de responder, que são líderes do meu ministério, e eles ainda eu demoro para responder. Você sabe por quê? Porque se for muito urgente, fala com o apóstolo. Eu me coloquei nesse lugar, você sabe por quê? Sou eu que estou à frente, espiritualmente, buscando o que Deus quer para esse ministério. Se eu não estiver bem emocionalmente, se eu não estiver bem mentalmente, como que eu posso trazer o melhor tutano de alimento para esse ministério? Então eu saí daquele lugar de estar resolvendo picuinha, resolvendo ladainha, resolvendo feridinha de toda hora, alguém não. Rapaz, eu tô todo dia na madrugada, eu dou conteúdo todo dia, eu tô ensinando todo o tempo. Então se quiser se posiciona, porque tem gente que acha que, sabe, que a gente tem que ficar toda hora passando ali metiolate na ferida. Por que eu tô falando isso aqui pra você? Porque talvez você se colocou dependente de pessoas que toda hora tá te chamando. Aí você gasta 20 minutos, 30 minutos. Tira um horário só pra você responder mensagem. Fala, esse horário aqui. Porque senão fica aquele negócio. Um manda, outro manda e fica aquela conversação. E às vezes aquela conversação não tem fruto. E você podia estar estudando e você podia estar fazendo algo. E se achar ruim que esse é o meu posicionamento,
É só não falar mais comigo, é só sair do meu ministério, é só não ser mais meu filho espiritual. Esse é o meu posicionamento. E eu não tô nem aí para o que alguém pensa disso. Eu sei aonde Deus quer me colocar e a visão que Ele está me mostrando. E eu sei que para mim acessar o que Ele está me mostrando, eu preciso me cuidar emocionalmente, me cuidar mentalmente e focar no propósito mais importante, que é o macro. Eu entendi esse lugar. E eu deixei vários cântaros para trás. Quem quiser abraçar a visão e seguir, vamos. E eu entendo que o mundo e a vida é cíclica, é a gente entrando, é a gente saindo, e vida que segue, só não pode sair o Espírito Santo da sua vida. Amém? Apóstolo, parece muito frio. Não, eu sou uma pessoa curada. Eu sou uma pessoa que eu não sou dependente emocionalmente de Zé Ninguém. E o dia que você for assim, você vai conseguir viver intensamente naquilo que Deus quer fazer com você. Então, para isso, deixa Deus resetar suas emoções, deixa Deus resetar todos os pensamentos e trazer você para um recomeço, deixa Deus resetar todas as suas células do corpo, o teu sistema, faz na íntegra aquilo que você precisa fazer. Se posiciona, porque Deus quer te levar para o próximo nível. Só que tem conversa que não vai para o próximo nível, tem rodas que não vai para o próximo nível, tem muita coisa que não vai para o próximo nível. E Deus está falando, sai, solta. Tira da sua vida, porque senão você não entra no próximo nível. Os ladrões espirituais, negligência à oração, preguiça espiritual, distrair-se. Às vezes o diabo ele nos distrai dentro do próprio reino de Deus com muita coisa para fazer e pouco tempo para adorar e pouco tempo para buscar. Então tem gente que está fazendo muito e buscando pouco. Ativismo religioso. E o diabo ele é campeão em fazer isso nos dias atuais. Então se você às vezes vai na igreja, é obreiro, faz tudo lá, mas não tem tempo de qualidade com Deus. Eu prefiro que você tenha uma função mínima no reino, mas você tenha um tempo lindo no sobrenatural de Deus. Um tempo lindo orando, de joelho. E eu trouxe um desafio para você dentro do Reset agora. Ainda que você ore 1 hora, ou 10 minutos, 5 minutos, eu trouxe um desafio. Para quem não ora, 10 minutos de joelho todo dia. Porque você vai se submeter. A oração na madrugada você entrega ela com o sacrifício do sono. Agora, se você está ajoelhado orando de madrugada, você está entregando o sacrifício do seu corpo, porque é dolorido ficar de joelho, e o sacrifício do seu sono. E o que eu estou trazendo para vocês no devocional de vocês, no privado, no particular, onde é só você orando? 10 minutos mínimo de joelho. Apóstolo, eu oro 2 horas, então fica 2 horas. Você vai ver um nível de glória. É a oração que você entra como oferta. Amém? Então, o que acontece quando o inimigo ele consegue ficar nos roubando, nos atrasando, lançando essas isquinhas toda hora? Por isso que você tem que acordar com foco. O que é foco? Vocês viram o que eu mandei pra você? Vou mostrar aqui. Hoje eu tô boa pra eu derrubei a garrafa do apóstolo aqui hoje. Vou mostrar aqui pra você. Como que a gente acorda? A gente tem que acordar hiper mega focado, certo? Então eu coloquei pra vocês lá no grupo. Eu ensinei vocês a fazer a planilha, tá? Então vamos lá. Eu ensinei vocês, olha lá. Você tem lá o quadrante, né? O quadrante número 1, o número 2, o número 3, o número 4. Certo? O quadrante. Quem quiser printar para reproduzir. Certo? Aí a gente tem lá. Urgente e importante. É o que você precisa fazer agora, dá um jeito. Urgente, não urgente e importante. Você pode planejar, você pode delegar. E uma coisa que eu vou trazer ainda mais é delegar todas as coisas que eu não preciso fazer e alguém pode fazer por mim. Porque se eu delegar coisas que alguém pode fazer por mim, eu posso fazer aquilo que só eu faço com mais tempo, com mais excelência. Amém? Certo? Então, se preparem para viver um tempo extraordinário. Você acorda cedo e você já vai... O que você faz cedo? Você não vai na rede social. Você não pega o celular, querido, para ver essas coisinhas. Cedo, o que você faz? Olha a sua agenda. Eu tenho que fazer isso hoje. Vou começar pelo meu devocional. Começa por aquilo que o diabo mais quer roubar de você, que é a sua comunhão com Deus. Eu tenho hoje, nesses últimos tempos, trouxe uma chave. Eu vou dar 10 minutos de oração assim que eu termino tudo. Só que depois eu posso dar um devocional de mais qualidade para o Senhor, onde eu posso passar mais tempo.
mas os meus 10 minutos de oração eu tenho que dar para ele ou mais, se eu tiver disponibilidade. Mas sabe aquele devocional que você fica 1 hora, 1 hora e meia que você chora? Se você tiver tempo, você pode fazer esse devocional. Mas vamos supor que o dia foi corrido, mas você já orou. Você já esteve na presença do Senhor, você já pediu perdão pelos pecados. Você tá entendendo? O diabo ele não consegue te roubar isso. Agora, se você ficar também, eu posso dar 1 hora, querendo dar todo dia só 1 hora para Deus, talvez você não consiga. Porque as coisas da vida, o diabo também talvez pode trazer para você distrações que vão te fazer esquecer. Então, quando você cai nessas ciladas dos ladrões de tempo, você perde oportunidade. Aqui na terra, perde oportunidade, porque era para você estar capacitado para entrar por aquela oportunidade, por aquela janela profética, mas você não se capacitou, porque o diabo te distraiu demais com rede social. Era para você ter 2, 3 cursinhos que ia te habilitar a entrar nessa oportunidade. Você não entra. Você não entra porque você não está qualificado. E tem muitas oportunidades na nossa vida que há necessidade de estarmos qualificados. Pegaram a visão? Colheitas atrasadas, já poderia estar manifestando prosperidade, já poderia estar manifestando o meu ministério, já poderia estar ensinando, mas eu não estou ainda porque eu perdi muito tempo distraído. Cansaço e sem frutos reais. Gastou muita energia no lugar errado, deu muito murro em ponta de faca e agora está cansado, está sem energia, nunca viu o resultado e está desmotivado para começar outro projeto. E se você é essa pessoa que entrou no reset dessa forma, eu quero dizer para você, quando nós chegarmos no ciclo de número 7, o Senhor já te restaurou completamente o seu ânimo, você vai estar conectado no número 7 do ciclo, nós vamos conectar a fonte criativa de Deus. Aí você se prepare. Sensação de vazio, tá? Esses são o resultado. Mesmo vivendo cheio de atividade, está sempre se sentindo incompleto. Você já reparou que quando a gente está fazendo, nem que for o mínimo, mas está fazendo aquilo que está dentro do propósito, você fala, uau, eu nasci para isso. E você se contenta às vezes de trazer uma palavra pequena ainda para a vida de alguém, um pequeno resultado, tem uma grande satisfação na sua alma, porque você está exatamente no lugar correto. É diferente de você estar produzindo e se sentindo cansado. Parece que não está acontecendo nada, tá? Então, o tempo é tempo perdido que não volta, tá? Mas ele pode ser remido pela obediência, pelo alinhamento, né, do Espírito Santo, trazendo um aceleramento das promessas. Pode ser que alguém perca alguma promessa? Pode ser. Mas a maioria delas Deus vai trazer de volta sobre a sua vida, tá? E se ela queima, se há uma promessa no seu coração que ainda queima e há tempo para que Deus cumpra, Ele vai fazer. Amém? Então nós precisamos colocar o nosso tempo debaixo do governo do Espírito Santo. Precisamos aprender a ser disciplinados, precisamos aprender a ser intencionais, precisamos aprender a ser organizados. E precisamos colocar limite para amigos, para irmãos da igreja, para filhos espirituais, para líderes que caminham com você. Talvez você é um pastor de um ministério. Precisamos colocar limite para parentela, para mãe, pai, porque senão tá toda hora alguém querendo chamar a sua atenção e roubar o seu tempo e acha que você pode ser ocupado a qualquer momento, que você não tem nada para fazer. Hoje a minha família fala, filha, você tá ocupada aí, tá tudo certo? Porque sabe que eu sempre tô fazendo uma coisa importante. Filha, você pode falar agora? É diferente. Então, nós precisamos, apóstola, eu te mandei essa mensagem, mas a senhora me responde quando a senhora quiser. Amém. Que bom que você pensa assim já, glória a Jesus. Senão fica uma pessoa ofendida. Agora, eu quero trazer para você amanhã sobre o coração ofendido. E eu quero levar vocês para um lugar de transitar, para não ter mais coração ofendido. Não tenha coração ofendido se alguém te falar não. Não tenha coração ofendido se você não for chamado. Não tenha coração ofendido se não for a sua vez de ser honrado. Porque um coração ofendido, ele é um terreno fértil para o espírito de Absalão, para o espírito de Acã, para o espírito de Caim, para o espírito de confusão, tá? Então, queridos, nessa trajetória, sai de toda almatiquez que você tenha, todo vitimismo que você tenha, e aprenda a não ter um coração ofendido.
Para você romper com a unção do homem, você tem que deixar de ser uma pessoa ofendida. E tem que deixar de achar que tudo está girando em torno de você. Tá todo mundo querendo, na verdade, querido, é romper. Tá todo mundo cuidando do seu próprio umbigo. Ninguém. A pessoa que está preocupada com você é o invejoso. Na verdade, ele quer o resultado que você tem, sem pagar o preço que você paga. Mas quem está dentro do propósito está mais preocupado com o que ele está vivendo do que o outro está vivendo. Eu preciso que você entenda isso. Aí tem gente que tem um coração ofendido e ele acha que toda a conversa é sobre ele. Todo o ajunte ali, ajuntaram uma rodinha ali. Estão falando sobre mim. Ei, você não é, como se diz, a última bolachinha recheada, não. Gente, por que você acha que é tudo sobre você? E aí tudo você está se ofendendo porque você não foi chamado. E você tem que aprender que você não precisa ser chamado para tudo. Como você também não chama todo mundo para tudo. Então amanhã a live é sobre o coração ofendido. Tá bom? Certo? Por quê? Querendo ou não, um coração ofendido é uma pessoa ainda que tá cheia de máculas na alma. E por ela ser assim, o que acontece? Ela tá todo o tempo presa nesse, o fulano tá achando isso. Então porque, olha, estão falando mal de mim. Nossa, e aí você não consegue fazer o que você tem que fazer. Certo? Ok? Umbigo do mundo. Gostei dessa. Amém? Tem gente que acha que é o umbigo do mundo, o umbigo da empresa, o umbigo da igreja. Você sabe como é que você chama atenção? Dando resultado. Você sabe como é que você chama atenção de invejoso, de qualquer pessoa dando resultado? E aí o invejoso ele pode falar mal de você. Mas o fruto, daqui a pouco, até a pessoa menos sábia, ela fala, não, aquela pessoa falou tão mal dessa, mas ela só tem fruto, só cresce. Se essa pessoa é tão ruim, por que ela só cresce? Se essa pessoa é tão ruim, por que ela só prospera, só cresce, só? Não faz sentido. Então até o que tem menos discernimento discerne que o outro falou mal de você está errado. Porque o que vê é avanço, o que vê é crescimento, o que vê é um posicionamento, é ética. Então, não liga para essas coisas. Amém? Então hoje nós falamos sobre os ladrões de tempo. Coração ofendido é um ladrão de tempo muito grande. Feridas na alma, outro ladrão de tempo. Amém? Um dia abençoado para você, poderoso, sobrenatural, profético. Amanhã te encontro, mesmo horário de sempre, às 2h45 da manhã, ok? Para nós estarmos frutificando na oração da madrugada. Depois tem a nossa live 4h12 aqui no meu Instagram. E é isso, queridos. De glória em glória nós vamos romper todo dia. Amém? Beijo, amo vocês.